A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Benefícios Pagos com a Ingratidão, ministrada pelo Sr. Robson Castelli. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria no coração que trago mais uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a oportunidade, nos slides que eu trago, da gente ler o Evangelho e procurar sentir o Evangelho em nós, porque o Evangelho, como sempre digo aqui, é luz na nossa vida. É o roteiro moral para nós evoluirmos. E é gostoso ler o Evangelho. E mais gostoso ainda é buscar o Cristo nos seus ensinamentos para que nós possamos cada vez mais se conscientizar que necessitamos da mudança. E hoje o tema é para lá de bom, né? Porque nós, quando lemos o Evangelho, um tema igual desse, benefícios pagos com a ingratidão, a gente fala de ingratidão, então nós nos remetemos, quantas vezes nós já fomos ingratos com os nossos irmãos, e quantas amarguras, quantas decepções nós já sofremos pela ingratidão. E é isso que o texto vai desenrolar nesta noite. No capítulo do Evangelho, que nossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver os itens 19 e 20, artigo 19, benefícios pagos com a ingratidão. É uma mensagem que Kardec recebeu de um espírito, guia protetor, em 1862, e nos traz a mensagem. Dizendo, ele inicia com uma pergunta. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão, pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, na pergunta está dizendo o seguinte, né? Nós vamos deixar de praticar o bem porque recebemos ingratidão. E como nós não queremos mais receber a ingratidão, deixamos de fazer o bem. Então é nesse compasso que vai desenvolver o tema, né? Até pus uma figurinha ali que diz assim, um para o outro: você não cansa de ser legal com todo mundo? Algumas pessoas se aproveitarão desse seu jeito. O outro diz, mas isso é um defeito deles, não meu. Então, para a gente já entender esse tema, como nós temos que desenvolver em nós a questão da gratidão e da ingratidão. Então, diz o irmão na resposta: nesses, há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. Então, quando nós fazemos algo e buscamos o retorno, isso é comum nós ainda fazermos, nós não estamos trabalhando em nós a caridade. Nós não estamos praticando o bem com desinteresse. Nós queremos reconhecimento. Acontece muito isso, você passa uma mensagem no WhatsApp, espera que o outro responda. E quando não responde, nossa, né? Como que fica? Né? Como se praticar o bem, você precisa do retorno. Não precisa, você tem que ter o retorno. Não é assim. O que o Evangelho nos ensina é fazer o bem sem nada em troca mesmo, é desinteressado de tudo, sem reconhecimento, né? Até mesmo nós vamos ler lá em Paulo, na sua epístola nos Coríntios, né? No capítulo 13, itens 1 e 4, quando ele diz assim: a caridade não busca seus próprios interesses, não se irrita, não
não suspeita mal. Então, caridade não busca os seus próprios interesses. Nós temos que estar desinteressados para praticar a caridade. E diz o irmão, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Então, o que nós ainda, no nosso estágio de evolução, nós queremos agradar as pessoas. Nós nos preocupamos com o nosso perfil, com o nosso orgulho, o nosso eu. Não o eu interno, o eu de luz, o eu que vão buscar Jesus. Não, a nossa personalidade. Então eu quero retribuição, eu preciso da retribuição. Mas quando nós estamos já no outro patamar de desinteresse, que para agradar a Deus, aí a gente se exclui. Eu faço o bem e não espero o retorno. Esta é a questão. E aí o irmão diz, há também orgulho. Então ele falou do egoísmo e traz o orgulho. Porque os que assim procedem se comprazem na humildade com o beneficiado, lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. É isso? Nós queremos que haja o testemunho, que aquele que recebeu o benefício tem que nos, lógico, no sentido figurado, se ajoelhar para nós e dizer, olha, muito obrigado, agradeço, né? Pela retribuição, né? Pela contribuição. Então, aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. O irmão aqui, ele traz o que Jesus já nos ensinou lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4, quando ele diz assim, né? Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita. De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E o Pai, que vê o que está sendo feito em segredo, o recompensará. É isso que Jesus nos ensinou? É isso que o irmão aqui da espiritualidade nos ensina. Aquele que procura na terra recompensa, ao bem que pratica não a receberá no céu. Você já recebeu a sua recompensa. Nós já estamos satisfeitos pelo aquilo que recebeu, pelo aquilo que nós fizemos. E aí, ele fala, Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Então, nós precisamos entender que somos humanos, no corpo humano, mas somos espíritos em excelência. E nós temos que viver como espírito. Assim também diz o Paulo, o apóstolo. Somos espíritos, vamos viver como espírito. Então, buscarmos os valores do espírito, da alma, que essa é eterna. E aí é um trabalho que nós temos que estar fazendo, continuamente, fazendo bem e treinar isso, de não buscar recompensa. Deveis sempre ajudar os fracos, diz o irmão, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficai certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. E é isso. Então, não vamos nos preocupar se o irmão esqueceu de nos agradecer quando nos fazemos algo, quando nós doamos alguma coisa. E Deus está vendo isso. Isso que leva em conta. E aí, Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Aqui realmente o irmão foi fundo nessa questão. Porque quantos de nós já não decepcionamos corações? Quantos de nós já não a palavra fugiu aqui. Quebramos corações. Quantas vezes nós já magoamos corações? Quantos desentendimentos no próprio lar entre marido e mulher por falta dessa questão da ingratidão.
por buscar sempre também uma retribuição. E aí nós temos que sentir também gratidão. E quando nós sentimos a ingratidão, o que nós viramos? Quase que um bicho, né? Porque nós ficamos realmente revoltados, sobe um sangue em nós, né? Porque nós não aceitamos a ingratidão. E é isso que o irmão vem dizer. Deus permite que às vezes recebemos essas pagas por ingratidão, para experimentar a nossa perseverança no bem. Porque nós temos o dever de fazer o bem. Nós temos a obrigação de ajudar as pessoas. Não importa a quem, em que condições. Nós precisamos ajudar sempre. Mas aí nós precisamos entender, né, que essa prática do bem, ela tem que ser desinteressada. Porque quando nós fazemos as coisas com interesse pessoal, nós não estamos exercendo a caridade. E quem sabe, aliás, se esse benefício, esquecido momentaneamente, não produzirá mais tarde bons frutos? Tenho certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Porque quando a gente faz o bem, nós estamos jogando uma semente. Pode ser que aquele irmão ele não está vendo isso hoje. Mas amanhã ele vai sentir isso. Um dia nós mesmos, quantos benefícios nós recebemos e já nos esquecemos, depois passa uma fase na vida que nossa mente leva aquela lembrança e aí a gente se conecta, nossa, que benefício eu recebi e eu não tinha percebido. Infelizmente, Deus irmão, não vê senão o presente. Então quando a gente faz o bem e já quer receber a recompensa, nós só vemos uma vida presente. E aí ele diz assim, trabalhai para vós e não pelos outros. Então o trabalho é do nosso coração. Isso chegar um momento que nós estamos praticando bem e recebemos a ingratidão e nós não nos abalamos, porque isso não me pertence, como diz a figurinha lá no começo. O problema é do outro. Eu fiz a minha parte. Eu tenho que preocupar comigo. Então é melhor que a gente sofra a ingratidão do que a gente ser ingrato. Os benefícios acabam por abrandar os corações mais endurecidos. Podem ser esquecidos nesse mundo. Ele fala de coração endurecidos. E esse processo de gratidão faz amolecer os corações. Quando a gente começa a mergulhar nesse sentimento, é um sentimento sublime a gratidão. Mas não é gratidão de palavras, é gratidão de coração, de sentimento, de ação. Se colocar no lugar daquele outro que está recebendo benefício, para em si mesmo entender a importância. E aí nós estamos amolecendo os nossos corações. Mas quando o espírito se desembaraçar do seu revoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Então ele está dizendo aqui, né? Então pode esquecer, somos ingratos, desencarnamos, mas aí depois a consciência vai acusar. É implacável isso. Então quando nós estiver desembaraçado do nosso corpo, como ele diz aqui, voltório carnal, no plano espiritual, onde estivermos, nós será remetidos a essas lembranças. E aí nós vamos sentir o peso da ingratidão. Lamentará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta,
pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até mesmo uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Olha só. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral. Está aí como que ele diz, né? A gente planta semente, aí essa árvore, alguns anos depois, ou encarnações depois, essa árvore vai vingar. Porque nós estamos contribuindo para o adiantamento. Adiantamento moral, e vereis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. Um benefício jamais se perde. Então não vamos deixar nosso coração endurecido, porque nós estamos auxiliando, ajudando, fazendo o bem, e não estamos recebendo nada em troca. Porque o que Deus quer é que nós realmente sejamos desinteressados na prática do bem. E esse benefício jamais se perde, porque nós somos devedores com o Pai Criador. Então, quanto mais praticarmos o bem, melhor será para nós, porque o Pai está vendo o nosso esforço, está vendo que nós somos arrependidos de tantas ingratidões que já praticamos, de tantas maldades que nós já praticamos, ou estamos ainda praticando. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente. Se vos deixares desanimar pelas decepções. No livro dos Espíritos, questão 987, os Espíritos nos respondem para Allan Kardec sobre a questão da ingratidão e as decepções da vida, dizendo o seguinte: diz que as decepções oriundas da ingratidão são uma fonte de amarguras. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como seu próprio o foi. É a lei de retorno. Então, quando nós estamos passando por um processo desse, nós temos que já ter uma consciência que alguma vez nós também, ou já estamos praticando a ingratidão. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual e as vossas existências anteriores. Opa! Aqui uma pausa. Quando ele fala, se nós se conscientizarmos que nós estamos numa existência e já passamos por várias existências, e nós reencontramos um com o outro. Não é a primeira vez que estamos unidos aqui em torno do Evangelho. Isso já aconteceu. E vai ainda acontecer. Porque um necessita do outro. Um é devedor do outro. Um é o tijolinho de evolução do outro. Porque nós não evoluímos sozinhos. Ninguém cresce sozinho. Nós evoluímos ajudando uns aos outros. E mais, e sempre reconhecendo que há o Pai, o Criador, que nos conduz. Aqui na Terra, por meio da luz que é Jesus. Então, o irmão está dizendo isso. Quando nós temos várias existências, e estamos hoje sofrendo esse processo de ingratidão, ou somos ingratos, né? É porque está ainda registrado em nós, né, esses vícios e essas virtudes. E onde temos que desenvolver. Uns têm mais, uns são muito ingratos, outros são menos ingratos. Mas todos temos um processo ainda a reparar nesse vício da ingratidão.
Aí ele fala: se pudesses apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros em benefício do progresso mútuo, admiríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador. Porque o Pai, quando a gente fala, ele é bom, ele é inteligência suprema, ele é misericordioso, como diz os Espíritos de Luz, são alguns atributos, porque Deus é imenso. Então quando fala assim, Deus é amor, está englobando tudo. Mas nós não temos ainda a dimensão desse todo. Porque nós somos pequenos. Nós somos no mundo de provas e expiações, espíritos de terceira ordem. Moralmente nós somos muito a desenvolver. Muito, mas muito a desenvolver. Quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe o quanto nós somos longe da luz. Há momentos que a gente se entristece. Meu Deus do céu, eu sou isso? Sim, eu sou isso. Por isso temos que buscar o Evangelho. Por isso precisamos ser insistentes, fazer o Evangelho do lar toda semana, para poder refletir em nós o que está dizendo o Evangelho. E se enquadrar nele. E não pensar no vizinho. Nossa, esse Evangelho é para o outro. Não é. Não tem Evangelho para o outro, o Evangelho é para nós. O Evangelho de hoje aqui é para mim, é para vocês, é para nós aqui. Encarnados e desencarnados, que são cheios aqui. Ouvindo o Evangelho. Que nós necessitamos do Evangelho. Então, a importância é muito grande. Porque o Pai, ele quer que nós voltamos para Ele. Que nós afastamos dele com o tempo. Com os séculos. E agora nós estamos sendo chamados para voltar a Ele. Para gravitar em torno de Deus. E aí, diz o irmão, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Reviver. São várias existências, várias oportunidades para que a gente possa voltar ao Pai. O que é voltar ao Pai? É atender aos seus ensinamentos, às suas leis naturais. É ser envolvido no seu amor. Porque é o amor que cobre multidões de pecados. E aí, esta é a mensagem de hoje, e que precisamos lembrar do próprio Cristo. O Cristo foi esmagado por nós. Ele fez tanto bem para nós, mas ele sabia que seria crucificado. Ele sabia que ia ser traído. Ele sabia que ia ser negado. Que seria abandonado. Mas nada impediu dele deixar de nos amar. Porque se ele é o modelo a seguir, nós temos que ver, vivenciar o Cristo. Porque ele mesmo, diante de tanta atrocidade que nós fizemos com o nosso Cristo, e que nós fazemos com os nossos irmãos, que ele diz para nós: perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Então essa é a mensagem, queridos irmãos, que nós possamos refletir bem essa passagem, porque nós precisamos melhorar nossa condição de vida aqui na Terra, os nossos relacionamentos um com o outro, já desde o nosso lar a toda a nossa sociedade, para que a gente possa modificar um pouquinho esse quadro que vivemos hoje. E uma das virtudes mais belas é realmente a gratidão. Que Deus nos abençoe. Quando os nossos queridos irmãos vão se preparando para os passados de paz, nós vamos fazer nossas vibrações. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.